Ninguém sabia por que os trigêmeos do empresário choravam sem parar, até que a faxineira revelou a verdade. Tiago parou no meio do caminho quando viu a cena. Júlia, a faxineira de uniforme azul, estava agachada conversando com seus 3 filhos, e pela primeira vez em meses, eles estavam calmos e sorrindo. Tiago sentiu as pernas tremerem quando finalmente conseguiu processar o que estava vendo. Os 3 meninos estavam parados ali junto à árvore e não choravam, não gritavam, não se debatiam, apenas sorriam para aquela mulher de uniforme azul que ele mal conhecia. Júlia estava agachada na altura deles, com as mãos estendidas, e os trigêmeos pareciam hipnotizados por cada palavra que ela dizia. Tiago ficou imóvel no caminho, tentando entender como aquilo era possível. Fazia 8 meses que seus filhos não paravam de chorar. 8 meses desde que Mariana partiu e deixou um vazio na casa que ninguém conseguia preencher. Ele havia contratado 6 babás diferentes e todas pediram demissão antes de completar um mês. A última durou apenas 9 dias, antes de sair pela porta dizendo que não aguentava mais. Ele levou os meninos a 4 pediatras diferentes em clínicas particulares. Caras, todos disseram a mesma coisa depois de exames e mais exames. Não há nada de errado com eles fisicamente. Os pulmões estão saudáveis. O coração bate no ritmo certo. Não há sinais de dor ou desconforto. Talvez seja emocional. Talvez precisem de tempo para processar a perda. Mas quanto tempo um pai consegue aguentar ver seus filhos sofrendo sem entender o motivo real por trás daquele choro constante e desesperador? Tiago passou noites em claro segurando os 3 no colo, ao mesmo tempo tentando acalmá-los, enquanto andava pelo quarto de um lado para o outro. Tentou músicas clássicas, músicas infantis, até mesmo sons de natureza que leu na internet que acalmavam bebês. Tentou brinquedos novos importados que custaram uma fortuna. Tentou passeios no parque, viagens curtas para a praia. Nada, absolutamente nada, funcionava por mais de alguns minutos. Eles choravam ao acordar, como se estivessem sendo feridos. Choravam durante as refeições, recusando comida e cuspindo tudo. Choravam antes de dormir, se debatendo nos berços. Choravam até adormecer de exaustão completa, com o rosto vermelho e inchado, e então acordavam no meio da madrugada, chorando de novo, reiniciando o ciclo interminável. A casa inteira vivia em estado de alerta constante, como se estivessem em uma zona de guerra silenciosa. A cozinheira reclamava que não conseguia se concentrar nas receitas com aquele barulho penetrante. O motorista sempre saía das viagens, levando os meninos à escola ou ao médico com dor de cabeça latejante. Até mesmo Dona Célia, a governanta de confiança, que trabalhava com ele há 15 anos, desde antes de Tiago casar com Mariana, começou a demonstrar sinais claros de esgotamento, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Mas ali, naquele momento impossível no meio do parque, sob a sombra daquela árvore antiga, seus filhos estavam diferentes, completamente e absolutamente diferentes, como se fossem outras crianças. Tiago deu um passo à frente com muito cuidado, devagar, pisando na grama seca, com medo de fazer barulho e quebrar aquele momento frágil e precioso que parecia irreal. Júlia ainda não havia percebido sua presença, porque estava completamente focada nos meninos. Ela continuava falando baixinho, com uma voz suave e melodiosa, que Tiago nunca havia escutado antes. Ele não conseguia ouvir as palavras exatas que ela dizia, mas via o efeito poderoso que tinham em cada um dos seus filhos. Pedro, o mais agitado dos 3, aquele que nunca parava quieto nem por um segundo, estava com os olhos castanhos fixos nela, sem desviar o olhar nem piscar, completamente absorto, como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo inteiro. Miguel, o do meio, o que sempre parecia estar no limite de uma explosão emocional, tinha as mãozinhas entrelaçadas na frente do corpo, de forma quase reverente, quieto e calmo.
sem aquela tensão constante e visível que carregava nos ombros pequenos desde que a mãe se foi. E Gabriel, o menor, o mais sensível dos três, aquele que chorava mais alto e por mais tempo, sorria de verdade com aquele sorriso largo e genuíno que mostrava todos os dentinhos. Aquele sorriso que Tiago não via desde antes de Mariana adoecer gravemente, desde antes de tudo desmoronar completamente, como um castelo de areia levado pela maré. Ele sentiu algo apertar forte dentro do peito, uma pressão física que o fez colocar a mão sobre o coração. Não era dor exatamente, era alívio misturado com esperança. Era a sensação avassaladora de que talvez, apenas talvez, existisse uma luz verdadeira no fim daquele pesadelo interminável que havia se tornado sua vida nos últimos meses. Ele observou Júlia com mais atenção, pela primeira vez, desde que a contratou. Realmente a observou como ser humano e não apenas como mais uma funcionária da casa. Percebeu que ela era jovem. Devia ter uns 30 anos no máximo. Cabelo escuro e liso, preso num coque simples e prático na nuca. Rosto comum sem maquiagem, traços suaves. Nada de extraordinário que chamasse atenção na rua. Mas havia algo diferente na forma como ela se movia ao redor das crianças. Algo especial e raro na forma como olhava para os meninos com atenção total. Como se realmente os enxergasse como pessoas completas e não como problemas a serem resolvidos. Como se realmente se importasse profundamente com o que eles sentiam e pensavam. Tiago a havia contratado exatamente 2 semanas atrás, numa segunda-feira chuvosa, quando estava desesperado e, no limite, precisava de alguém urgente para limpar a casa, que estava uma bagunça completa. Alguém que não reclamasse do barulho constante e ensurdecedor. Alguém que não fizesse perguntas inconvenientes sobre a situação familiar. Alguém que simplesmente fizesse o trabalho que foi contratada para fazer e fosse embora no final do dia sem criar problemas adicionais. Júlia foi indicada por Paula, uma conhecida do trabalho que sabia da situação difícil pela qual ele estava passando. Ela disse que Júlia tinha referências impecáveis de outras casas, experiência sólida com limpeza de residências grandes e luxuosas, disponibilidade imediata para começar. Tiago mal olhou para ela durante a entrevista rápida que fizeram na sala. Sentou-se atrás da mesa de mogno com pilhas de documentos e apenas perguntou de forma direta se ela aguentava trabalhar em uma casa com crianças chorando o tempo todo sem parar. Júlia respondeu que sim, com tranquilidade, que não havia problema nenhum, que crianças choravam e isso era completamente normal e natural. Ele quase riu naquela hora de forma amarga, porque aquilo que acontecia em sua casa não tinha absolutamente nada de normal. Aquilo era um pesadelo vivo e respirante. Mas contratou ela mesmo assim, na hora, porque estava desesperado e precisava de ajuda de qualquer tipo. Qualquer pessoa disposta a ficar. Nos primeiros dias de trabalho, Júlia cumpriu sua função de forma impecável, sem dizer uma única palavra além do necessário. Limpava os quartos com eficiência, passava pano nos móveis de madeira, lavava os banheiros até brilharem, organizava a cozinha depois que a cozinheira terminava, sempre em silêncio, sempre discreta como uma sombra, nunca perguntava nada, nunca reclamava de nada. Tiago mal a via durante a semana porque mantinha sua rotina rígida, saía cedo para o escritório às 6:30 da manhã, antes do sol nascer, e voltava tarde, depois das 9 da noite, quando tudo já estava escuro. Quando chegava cansado e destruído emocionalmente, a casa estava impecável como uma foto de revista, os brinquedos guardados, os chãos limpos, as roupas lavadas e passadas, e Júlia já havia ido embora. Silenciosamente, como sempre fazia, ele nem sabia direito qual era a aparência dela, não prestava atenção, não tinha energia para isso, até aquele dia específico que mudou absolutamente tudo.
Tiago havia saído mais cedo do trabalho naquela quinta-feira porque uma reunião importante com investidores foi cancelada de última hora. O presidente da empresa teve um problema familiar urgente. O trânsito, que normalmente era caótico, estava surpreendentemente vazio para aquele horário. E ele conseguiu chegar em casa bem antes das 4 da tarde, com o sol ainda alto no céu. Estacionou o carro na garagem, entrou pela porta lateral que dava para a cozinha e ouviu algo que o fez parar, completamente no meio do corredor. Vozes no jardim dos fundos, vozes infantis, vozes agudas e animadas. Mas não eram choros desesperados, não eram gritos de desespero, eram risos. Risos genuínos e alegres que ecoavam pela casa vazia. Ele largou a pasta de couro cara no hall de entrada, sem se importar onde caía, caminhou rápido até a janela grande da sala, que dava para o jardim, afastou a cortina bege de linho e viu algo que literalmente o deixou sem ar nos pulmões. Os 3 meninos correndo, livre e despreocupadamente pelo gramado verde recém-cortado, pequenas pernas se movendo rápido, braços abertos, sorrisos largos nos rostos, e Júlia atrás deles com o uniforme azul, não correndo de verdade em velocidade total, apenas caminhando rápido com passos largos, fingindo dramaticamente que não conseguia alcançá-los, fazendo cara de esforço exagerado, e eles riam. Riam alto com aquele riso cristalino e puro de criança. Riam sem medo, sem tristeza, sem aquela sombra pesada que carregavam desde que a mãe partiu. Quanto tempo fazia que ele não ouvia aquele som maravilhoso? Quanto tempo fazia que seus filhos brincavam assim com tanta leveza e alegria? Quanto tempo fazia que ele mesmo não via algo além de lágrimas e desespero naqueles rostinhos? Tiago ficou completamente paralisado observando a cena, sem conseguir se mover 1 centímetro. As pernas pareciam ter criado raízes no chão de madeira, o coração batia acelerado no peito como se estivesse correndo uma maratona. Lágrimas queimavam os olhos, mas ele as segurou com força. Ele saiu pela porta dos fundos muito devagar, tentando não fazer barulho, pisando nas pedras decorativas do caminho. Os meninos não o viram de imediato, porque estavam ocupados demais com a brincadeira, completamente imersos naquele momento de pura diversão. Júlia foi a primeira a perceber sua presença. Ela parou no meio do gramado, respirando um pouco ofegante, virou a cabeça na direção dele e olhou com os olhos arregalados de surpresa e talvez um pouco de medo, como se tivesse sido pega em flagrante, fazendo algo terminantemente proibido. "Senhor Tiago, eu não sabia que o senhor já estava em casa", Júlia disse rapidamente, com a voz trêmula, tentando se explicar, as mãos nervosas ajeitando o avental branco amarrado na cintura. Tiago não respondeu imediatamente, porque ainda estava processando a cena surreal na sua frente. Apenas olhou fixamente para os meninos que haviam parado de correr ao perceberem sua presença. Agora estavam parados no meio do jardim, olhando para ele com aqueles olhos grandes e expressivos, mas não choravam, como sempre faziam quando ele chegava. Não corriam na direção oposta para se esconder. Não se jogavam no chão em birra. Apenas olhavam com curiosidade genuína, e talvez até com um pouco de alegria nos olhos brilhantes. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Tiago saiu mais dura e áspera do que ele havia pretendido, carregada de confusão e emoções que ele não conseguia nomear. Júlia baixou a cabeça rapidamente, em gesto de submissão e respeito. "Desculpa, senhor. Eu terminei toda a limpeza da casa mais cedo hoje porque não tinha tanta sujeira. E eles estavam aqui no quintal brincando sozinhos perto da piscina. Pensei que não faria mal nenhum brincar um pouquinho com eles. Eu devia ter pedido permissão antes. Não vai acontecer de novo." Tiago balançou a cabeça negativamente com vigor. "Não, não é isso. Você não entendeu? Eu não estou bravo com você por ter brincado com eles." "Não?" Júlia ergueu o rosto confusa, mostrando uma expressão de genuína surpresa. "Não, de forma alguma." Tiago deu 2 passos largos na direção dela.
Eu só quero entender uma coisa. Eu preciso que você me explique como você conseguiu fazer isso. Júlia piscou várias vezes sem compreender. Fazer o que exatamente, senhor? Eles estão rindo, eles estão brincando como crianças normais, eles estão felizes. Como você conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Júlia olhou para os meninos que continuavam observando a conversa dos adultos em silêncio e depois voltou o olhar para Tiago com uma expressão quase